Bom, e para você que ligou a televisão agora, a gente está no Todas as Coisas falando sobre depressão pós-parto. Eu recebo aqui a jornalista TT Ribeiro, a Aline Barcelos, que é psicóloga, e a Clarissa Vila Verde, que é psiquiatra. A gente está recebendo muitas participações, né, Darmélia? Isso mesmo, Camila. Eu vou colocar aqui do Bruce, de Porangatu. Nós agradecemos a participação. Ele diz que vocês comentaram que o pós-parto é um turbilhão de emoções. Gostaria de saber se a depressão pós-parto também está relacionada com a alteração hormonal da mulher nesse período. Com certeza, né? Eu acho que às vezes até a questão do blues seja muito mais em decorrência, né? Seria essa depressão com sintomas mais leves, não teria esse nome de depressão, né? Mas uma melancolia, uma tristeza, de um impacto muito mais dessa alteração hormonal brusca, que é o parto, né? E uma questão também, por exemplo, mulheres que às vezes têm um histórico de sintomas do humor de tensão pré-menstrual, às vezes seriam mais sensíveis a essas alterações hormonais do pós-parto e às vezes colocaria elas mais em risco de ter um blues ou uma depressão mesmo. Posso só falar algo? A depressão também, ela é muito assim, é uma frustração. A mãe, ela acha que vai ser tudo lindo, tudo colorido, aquele bebezinho que dorme, tudo lindo como nas propagandas, né? Aí, de repente, nasce aquele bebê que chora o tempo todo, aquele bebê que tem cólica, ela não sabe o que faz, aí vem a decepção. Mas peraí, ser mãe é isso aqui? É tão cansativo assim? Vou devolver, né? Não, como é que faz? Devolver Aí vem a decepção. E a mulher, ela deprime, então é um dos fatores também. Ela idealizou aquela maternidade linda e quando ela vê, não é nada daquilo. E meu Deus, e agora? Eu quero sair correndo, né? Então ela deprime. Existem vários fatores também, né? Como a gente falou, financeiro, conjugal, familiar, o julgamento, né? Eu não estou me sentindo capaz de cuidar desse bebê. Meu Deus do céu, o que é que vai ser da minha vida daqui para frente? Então, existe uma série de decepções e essa mulher deprime. Então, não é só o hormônio, né? Então, existem vários fatores que precisam ser investigados. E quais são as consequências do vínculo de mãe e filho? Né? A TT pode até falar. Teve alguma consequência, assim, hoje? Você olha para trás e enxerga que faltou alguma parte lá que você não deixou de viver, ou talvez um arrependimento, ou não, isso já está superado, existe essa consequência do vínculo que... Tá em terapia. Tá em terapia, porque eu fui numa palestra uma vez, infelizmente eu não vou lembrar o nome da palestrante, ela fala o seguinte, quando nasce um bebê, nasce uma culpa, né? Então, assim, eu ainda trabalho muito isso. Então, ainda me pego que é fruto de uma mente, né, inquieta. Então, eu me pego pensando assim, nossa, e se eu tivesse tentado um pouquinho mais? Será que teria dado para amamentar? Não sei o quê. Mas e se? O e se tortura, o né? O e se é muito complicado, é difícil, né? Então, aí, assim, tem dia que eu tô super bem, falo, tô nem aí, tá tudo certo. Olha aquele menino lindo, né? Inteligente, né? Maravilhoso, nem fica gripado, tá tudo certo. Mas não é tão fácil assim, né? Então, o vínculo, o carinho. O Igor é um menino extremamente carinhoso, amoroso, inteligente. Então, essa parte cognitiva não ficou. Eu acho que a cobrança é muito mais comigo do que com ele. Porque eu tenho certeza que ele sabe que ele é amado. Você se cobra até hoje? Me cobro até hoje. Né? E é isso que muitas vezes a gente tem que tratar, né? Por isso que é interessante a terapia. Quando eu percebo que eu estou muito, nossa, está acontecendo essa cobrança de que a gente tem que ser tudo belezinha, porque tem que estar tudo organizado, porque não sei o quê. Por isso que eu disse, toma cuidado com rede social, porque saúde mental está sendo afetada com isso. Agora, assim, do ponto de vista de pesquisas, de mães que têm depressão pós-parto e não se cuidaram, tem sim, né? Elas não conseguem brincar, não conseguem estabelecer o vínculo. Tinha uma pesquisa, né, que eu vi até eles avaliando a questão do contar histórias, né? Que é importante para o desenvolvimento cognitivo. Então, essa vinculação emocional fica difícil e é um risco aumentado dessa criança lá na frente ter depressão também. A Thaisa Lorena disse o seguinte, estou grávida de 5 semanas. Como posso me prevenir desde agora da depressão pós-parto? Doutora, né? Eu acho que se ela não tiver nenhum sintoma, uma boa terapia, atividade física, já é excelente, né? Eu acho que a questão, eu até ia falar antes, a questão do autoconhecimento é muito importante, né?
A Aline falou assim, a gente conversando antes com a Tetê, ela falou assim que tinha dificuldade, olhava a vida, continuava e você estava presa lá dentro, né? Eu não tive muito essa sensação. Para mim, mergulhar naquele mundo foi muito importante, assim, eu me preparei para mergulhar, eu não tinha assim, mas eu tinha outras inquietudes. Então, se autoconhecer é muito importante para você saber, assim, o que eu preciso manejar para me equilibrar nesse pós-parto. E ela pode fazer o pré-natal psicológico, né? Porque ela vai se conhecer, ela vai se preparar para essa chegada desse bebê, para essa chegada dessa nova vida dela, né? Então, ela pode esse autoconhecimento, porque quando a gente sabe o que pode acontecer depois, o que é esperado, eu chego lá já sabendo. Não vai ser algo, meu Deus, é isso aqui. Não. Então, isso aqui eu já estava preparada. Então, aconteceu, vai passar e eu sei como lidar com isso. E a história de vida também, né? Porque eu acho que a criança da gente vem com muita força. Os nossos traumas de infância, tudo. Então, a gente trabalhar a nossa história em terapia é muito importante. Eu tinha medo de ser mãe. Eu não tinha uma relação muito boa com a minha mãe, né? Então, eu tinha medo de ser mãe. Porque eu tinha medo de ser como ela. Hoje tá tudo bem, mãe, eu te amo, love you. Então, até aquele momento eu tinha medo. Então, tipo, não, tá tudo certo, planejei. A minha gravidez foi planejada. Então, fiz exame de sangue, tá tudo certinho, a metódica. Tô preenchendo os critérios, ticando tudo. Só não decorei o quarto, porque isso eu não tiro saco mesmo. Mas assim, então, tava tudo certo. Aí eu me preparei. Mas aí quando ele veio, eu... Tocou lá na sua criança ferida, né? Aí a terapia veio. Então, por isso que foi extremamente importante. Então, até hoje a gente trata isso. Olha, a minha terapeuta, Rivanara, beijo, ela fala o seguinte, quando é que você vai entender que você já deu certo? Né? Aline, então, quer complementar? Eu quero, porque algo muito importante o seu vínculo, mãe, com a sua mãe, ele vai interferir muito, muito, muito na sua maternidade. Então, se você não lida muito bem com a sua mãe, se você se sentiu desamparada, né? Isso vai refletir lá no seu pós-parto. Tem uma autora, a Laura Gutman, que ela fala muito isso, né? Quando a gente tem o bebê, o nosso bebê lá, né, ele grita também, né? Então, se você não teve uma mãe muito presente, uma mãe que te amparou, o seu bebê lá, quando você era bebezinho, vai estar também chorando ali junto com o seu bebê. Então, por isso que você precisa de ajuda. Não é frescura, isso é muito importante. Vamos responder rapidamente, que o tempo está curtinho, né, Camila? A Manu pergunta para a Aline. As mães que não podem pagar uma terapia e tratamento com remédio, têm apoio no serviço público? Tem apoio, sim. Tem nas faculdades também tem, né? Ela pode procurar as faculdades. Ela pode procurar o CAPS, que atende a região Centro de Atenção Psicossocial. Cada região de Goiânia tem uma unidade de saúde mental que dá suporte. A porta de entrada é pelo posto de saúde, né? O então CAPS você porta aberta. também. Não precisa passar pelo posto, não. É só ela descobrir o CAPS que atende a região dela e vai direto. O Marco Aurélio de Campinas fala o seguinte, os noticiários têm relatado casos de mães que entram em surto psicótico. Chegam a tentar matar seus bebês. Essa mãe não recebeu atendimento? Não recebeu. Mamãe é adoecida, caso grave, né? Tem isso uma depressão. Não é a psicose, né? Não é a depressão em si, porque tem muitas pessoas... É uma depressão pós-parto com sintomas psicóticos. Porque tem muitas pessoas que acham assim, até algo assim... eu tenho muitas pacientes que falam, eu tenho vergonha de falar que eu estou com depressão pós-parto porque vão achar que eu quero matar o meu bebê. E não é assim, depressão pós-parto, eu posso falar por mim que eu tive também. E eu postava as fotos mais lindas lá, sorrindo, maquiada. Até que a pediatra, eu até falava assim, nossa, eu não tô bem, eu tô triste. Ela, não, você tá melhor que eu, você tá aí de batom, de rímel. Eu falei, gente, né? A gente, mesmo depressiva, a gente se maqueia, né? Porque a gente tem que entender que a depressão é como qualquer outra doença e tem agravantes, né? Você pode pegar um diabético que está com uma glicemia de 250, o rim está funcionando, não tem retinopatia. Pode pegar um diabético com uma glicemia enorme, já com insuficiência renal, sem enxergar. Então, ela tem níveis, né? O sintoma psicótico seria uma depressão grave. O Alain do setor Alto da Glória diz o seguinte, minha esposa teve depressão durante a gravidez e meu filho, que hoje é adolescente, tem depressão desde a infância. Tem relação? Pode ter, né? Mas também tem uma relação com vulnerabilidade, né? Genética, familiar.
É muito comum você ter um paciente deprimido, você vai perguntar na família, minha mãe também tem sintoma, meu pai, minha tia, né? Então, igual qualquer outra doença, família de hipertensos, família de cardiopatas, então tem um maior risco para algumas famílias mesmo. Essa pesquisa Fiocruz que eu li mais cedo, né, na abertura do programa, falava que acomete mulheres de classe social mais baixa, né? Por que isso acontece? E como que essa mãe, que muitas vezes é solo, né? Porque ela, às vezes ela é abandonada por esse parceiro, às vezes tem vários filhos, como que ela pode fazer, assim? Como que ela pode buscar ajuda se ela não tem mais onde buscar recursos, né? O fator financeiro, ele agrava. Porque uma mulher que não pode ter uma ajuda, ela não pode pagar uma babá, então é uma mulher que fica muito mais cansada, é uma mulher que, enquanto aquele filho dorme, ela tem que trabalhar, porque ela não tem quem faça a comida dela, ela não tem quem limpe a casa, então ela fica exausta, ela realmente se sente muito sozinha, então assim, ela precisa buscar uma rede de apoio mesmo, e pode ser a família, pode ser uma vizinha que ela confia, uma amiga, ela precisa de ajuda. Aquela questão de quem pariu que cuide, isso aí não tá certo. A gente precisa de uma aldeia de pessoas para a gente cuidar de um bebê. E a mãe, ela precisa de cuidados tanto quanto aquele bebê. Então, ela pode buscar ajuda sim, até creches também, enfim, para que ela possa voltar também à sua vida. Eu vejo um outro problema também. Eu acho que a sociedade como um todo deveria entender que cada criança é um futuro, é uma responsabilidade de um todo. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes a gente já ouviu falar que uma mulher foi numa entrevista de emprego e teve a capacidade de ouvir a pergunta: você pretende ter filhos? Então, por que a baixa renda é mais difícil? Porque geralmente são pessoas que trabalham com limpeza, são pessoas que trabalham na conservação. Se ela fala assim, nossa, eu não vou porque eu vou fazer uma terapia, a pessoa fala, pronto, ela vai perder o emprego. Se falta porque o filho está doente, né, uma babá, por exemplo, se falta porque o filho está doente ou porque precisa cuidar da saúde mental, ela pode perder o emprego. Então, a sociedade, ela não abraça a pessoa que precisa de tratamento. Tem que ter uma mudança estrutural de sociedade. Totalmente, é lá na raiz. Então, entendeu? Tipo assim, olha, uma vez eu ouvi um despautério de uma pessoa que falou assim, você acredita que a minha babá engravidou? Vai fazer isso comigo? Como é que pode? Aí a outra virou e falou assim, não, e a minha que casou, daqui a um dia tá grávida de novo. Ai, meu Deus, Agora, do ponto de vista assim, eu trabalhei 11 anos num CAPS de Goiânia, então, e atendi muitas mulheres lá com depressão pós-parto. Então, assim, se ela não tem recurso nenhum, eu acho que procurar esse serviço de saúde mental mais próximo, porque todo CAPS tem psicólogo, tem psiquiatra, tem assistente social, que às vezes vai facilitar ela conseguir uma creche para ela poder trabalhar, algum auxílio, né, de bolsa, alguma coisa assim. Então, assim, se ela puder, né, procurar esse CAPS, acho que já é um passo assim, mínimo que ela pode dar se ela não tiver nenhuma outra rede de apoio, de suporte, né? Doutora, você comentou que mudou depois da sua gravidez o seu trabalho, a sua área de atuação. Conta um pouquinho pra gente. Onde que você está atuando agora? Assim, porque a psiquiatria perinatal para mim era assim, muito distante, né? Já tinha atendido muitas mulheres com depressão pós-parto, né? Mas nunca tinha pensado em cuidar especificamente desse público, né? E aí agora eu tenho, desde que a Helena nasceu, que a gente vai estudar, vai entender um pouco como foi a experiência da gente, eu tenho voltado mais para conseguir acolher, né, essas mães. Uma coisa que a Aline já faz há algum tempo, né? Eu acho que a gente precisa mudar mesmo, né? Ter mais profissionais que conseguem acolher de maneira mais adequada essa mãe. Tetê, duas coisas. Você, no segundo parto, teve algum problema ou foi tranquilo? O segundo parto, quando eu comecei a sentir os sintomas, ou seja, de novo, a culpa por não conseguir amamentar, eu fiz tudo direitinho, tudo certinho, não dá, né? Então eu aceitei com mais tranquilidade. E quando começou a vir assim, e se, eu falei de novo com essa pessoa, vamos ressignificar de novo, tá tudo bem. Você tem agora o Igor, tem agora esse bebezinho. Meu marido, ele estava mais atento, porque quando eu falei para ele da primeira situação, ele assustou assim, né? Quando eu contei, chorando e tal. E na segunda ele estava mais ali, então já estava se formando, e já tinha se formado e se organizou para ficar mais comigo. Então, ele estava muito mais com os dois, né? E aí eu ia tomar o meu café, assistir o meu filme no cinema
e era mais tranquilo. E o outro, você falou que vai estar escrevendo um livro sobre a sua experiência. Já tem data para ser lançado? Eu tô querendo, pelo menos até o fim do ano, gente. Mas cada vez que eu começo a escrever, eu lembro de mais um monte de coisas. E a ideia não fica, a ideia é fazer piada mesmo. Hoje eu consigo rir, mas é justamente para falar para as pessoas o seguinte: olha, hoje está doendo, procura tratamento que um dia você vai rir. Ou não, né? Mas o negócio é procurar tratamento. Não pode ficar sofrendo, por favor. Para 5 mulheres aqui, dá assunto que rende aí, né? Por uma semana. A gente está já se despedindo do programa Todas as Coisas dessa noite. Eu queria que cada uma falasse, pudesse dar uma mensagem aí para nossa telespectadora que está se sentindo assim. Eu falo para a pessoa que não é a mãe que está se sentindo assim, em vez de apontar o dedo, ofereça a mão para limpar a casa, que seja, já que você não quer falar nada, limpe a casa, fique com o bebê para ela dar uma descansada, ajude e não julgue. Vocês agora. Cuidado com a rede social, eu só falo isso. Muito cuidado com o Instagram, muito cuidado com pessoas perfeitas. Gente, perfeição não existe. E seja a mãe que você quer ser, de acordo com as suas, crenças. E se tiver uma dúvida, fala com a pessoa certa. Pediatra, psicólogo, psiquiatra, beleza? Verdade. Bom, mãe, se acolha também. Eu falo muito isso. Seja a sua melhor amiga. Não se culpe. Você não é perfeita, nunca vai ser perfeita. Você vai errar e muito, mas vai errar querendo acertar. Não se compare, tenha um tempo para você. Ser mãe não é a sua única função, é mais uma função. Seja mulher, seja mãe, seja esposa, busque ajuda, você vai dar conta. Você é uma mãe suficientemente boa, você é a melhor mãe para os seus filhos. Acredite nisso. Doutora? Eu gostaria de falar para as famílias, né, para olharem para essas mães, acho isso importante, né, que às vezes a mãe se torna invisível quando esse neném nasce, tão fofinho, bonitinho, né, mas a mãe é pouco vista, então eu acho que se você quiser realmente ajudar, olhe para essa mãe. No início ali, o mundo daquele bebê é a mãe, então ele nem sabe que quem está ao redor existe, né, então acolha, cuide dessa mãe, né, pergunte se ela precisa de alguma coisa, de ajuda. E em segundo, gostaria de falar, né, para os meus colegas de outras áreas, ginecologia, pediatria principalmente, que esteja também atento a essa mãe na gestação e essa mãe que está levando seu filho, né, no pediatra, para perceber se existe alguma alteração que precisa de um cuidado maior. Um abraço para todos que participaram, né, Camila? Tivemos várias participações e o abraço especial de hoje vai para o Bruce de Porangatu, que é um querido. Boa noite. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que esse programa vai passar novamente no sábado às 7 horas da noite. Você também pode conferir no YouTube. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.